Eu e minha filha nos emocionamos poucos dias, porque ela viu, acompanhando as lives, viu que do início de abril eu comecei a falar sobre a novilha vermelha. Aí um dia ela falou: pai, as novilhas vermelhas foram encontradas. Eu olhei para ela: o quê? Israel já fretou um voo para levar para lá, porque foram encontradas. O quê? E eu disse: obrigado, Espírito Santo, porque eu não sabia dessas informações, eu não li nada. E os detalhes que o Espírito Santo me deu, eu comecei a trazer para a igreja. E no meio disso tudo, eu fui e tive essas informações. Diga para quem está do seu lado: é Deus se importando comigo e com você. É Deus se importando com o ministério dEle. E nós não podemos achar que é brincadeira. Nós vamos continuar com esse assunto. Hoje eu trouxe a minha auxiliar nessa situação, nessas questões. Ela está aproveitando a sua formação, ela é mestre em teologia, recebeu já formação já há algum tempo, já está escalando outros títulos nesta linha. Eu agradeço a Deus, ela vai me ajudar. Mas antes da palavra dela, eu vou pedir que eles estão comigo aqui para descer. Júnior, está na agulha aí essas informações, preste atenção nessas informações que estão no telão e depois eu sigo com vocês e Solange também. Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Hoje estamos na cidade bíblica de Siló, a primeira capital das 12 tribos de Israel, onde ficava o tabernáculo e a Arca da Aliança, e é um local extremamente importante também nos dias de hoje, porque aqui se encontram as vacas vermelhas, as novilhas preparadas para sacrifício, e elas têm conexão com a construção do terceiro templo de Jerusalém. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. A história deste local começa há mais de 3.000 anos atrás, quando o povo de Israel era dividido em 12 tribos. As tribos viviam lado a lado, mas elas eram auto-administradas. Cada uma cuidava de si e do seu próprio território. Mas havia uma coisa, ou melhor dizendo, um local que unia a todas as 12 tribos, que era Shiló e mais especificamente o tabernáculo que ficava aqui. Esta é a primeira capital do povo de Israel e por isso nós vamos agora juntos entrar e conhecer a história das 12 tribos como ela realmente era há 3.000 anos. A história de Siló e do tabernáculo começa bem longe daqui. Ela começa no meio do deserto, no Monte Sinai. Quando Moisés sobe ao Monte Sinai, Deus ordena a ele que seja construído um tabernáculo. E Deus também explica exatamente como ele quer que seja feito esse tabernáculo. Os utensílios, os sacrifícios, os tamanhos, tudo é muito bem explicado. E o tabernáculo vai ser como um templo móvel que vai acompanhar o povo de Israel pelos 40 anos que eles vagaram no deserto. E depois, finalmente, de 400 anos de escravidão, 40 anos no deserto, o povo de Israel entra na terra de Canaã, na terra prometida, e com eles a Arca da Aliança e o tabernáculo. E eles trazem ela até aqui,
e vai ficar em Siló por mais de 300 anos. E então Siló se transforma no coração espiritual das 12 tribos de Israel. Ela vai funcionar como uma espécie de capital, a primeira capital do povo de Israel. E 3 vezes por ano as tribos subiam a ele. Em Pesach, Sukkot e Shavuot, a Páscoa judaica, Tabernáculos e Pentecostes, o povo subia para vir ao tabernáculo para fazer os sacrifícios e ofertas a Deus. E Siló foi escolhido também como a capital devido à sua localização geográfica. Vejam onde nós estamos em relação às 12 tribos de Israel. Estamos no meio da Judeia e da Samaria, no que hoje em dia é conhecido como Cisjordânia. Siló hoje em dia é um parque arqueológico e nós estamos agora chegando no centro de visitantes, que também funciona como um pequeno museu. E na próxima visita de vocês a Israel, não deixem de visitar Siló. E aqui no centro de visitantes tem um mini cinema onde a gente pode ver um filme com a história completa de Siló. Ele dura por volta de 10 minutos e realmente vale a pena sentar e ver tudo isso. Ao longo de séculos, milhões de pessoas fizeram este mesmo caminho. E quando eles chegavam aqui, eles viam este local. Logo ali ficava o tabernáculo, ficava a Arca da Aliança dentro do Santo dos Santos. E as tribos iam ali e faziam os sacrifícios. E parte dos sacrifícios eram comidos pelas próprias pessoas. Então eles pegavam a carne do sacrifício, colocavam em cima de pratos e de utensílios e se afastavam para comer. Onde se comiam sacrifícios, em qualquer local de onde se pudesse ver o tabernáculo. Então, literalmente aqui onde nós estamos e também em todas as colinas em volta. E depois que as pessoas terminavam de comer, elas voltavam para casa. Mas o que se faziam com esses pratos, com esses utensílios? Imagine um prato sobre onde se comeu o cordeiro pascal. Tu não pode usar ele depois no teu dia a dia na tua casa. Esses utensílios eram proibidos de se usar em outros locais. E por isso, depois que as pessoas terminavam de comer, até o final da comida do prato, eles literalmente chegavam aqui e quebravam os pratos. Então, não é de se surpreender que quando a gente chega aqui e olha para o chão, o que a gente vê? A gente vê literalmente milhões de pedaços de cerâmica. Vejam só aqui onde eu parei, quantos há. Isso aqui são pratos, copos, utensílios que foram usados pelas 12 tribos de Israel. E agora vamos até o tabernáculo, entrar nele, entender qual é a conexão entre ele e a vaca vermelha, e depois nós iremos ver com os nossos próprios olhos a vaca vermelha e toda a questão da preparação do terceiro templo. Estas pedras todas, elas marcam o limite do tabernáculo. Quer dizer, no momento que a gente está agora pisando sobre elas, nós estamos agora no complexo do tabernáculo. Venham comigo. Quando a gente entra aqui, a primeira coisa que me chama a atenção é realmente a quantidade de cerâmicas que há aqui. Por mais que já tenham sido feitas muitas escavações arqueológicas, tem aqui ainda uma quantidade gigantesca de cerâmica e coisas a serem descobertas. Então nós estamos agora no pátio do tabernáculo. Aqui, em algum ponto, ficava o altar onde eram feitos os sacrifícios.
E o Santo dos Santos, ele ficava logo aqui. Então aqui ficava a parte principal e atrás do véu, atrás da cortina, ficava a Arca da Aliança. Chegamos 3.000 anos atrasados porque o tabernáculo foi destruído pelos filisteus. Mas se a gente chegasse naquela época aqui, neste local ficava a Arca da Aliança. As tábuas da lei, o cajado de Arão e o maná ficavam a poucos metros de onde nós estamos. Mas o que tudo isso tem a ver com uma vaca vermelha? Quando Deus passa as instruções a Moisés sobre o tabernáculo, ele também passa instruções precisas no livro de Levítico como deveria ser feita a purificação do tabernáculo, dos sacerdotes e do povo de Israel. Está tudo muito bem explicado. E a purificação mais importante, ela deveria ser feita usando uma vaca vermelha, como podemos ler neste versículo. O Senhor disse a Moisés e a Arão: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou. Diga aos filhos de Israel que tragam uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado jugo. Entreguem essa novilha ao sacerdote Eleazar. Este a levará para fora do arraial e será imolada diante dele. À vista do sacerdote, a novilha será queimada, o couro, a carne, o sangue e o excremento, tudo será queimado. E o sacerdote, pegando um pedaço de madeira de cedro, isopo e pano de carmesim, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Um homem que esteja puro ajuntará a cinza da novilha e a depositará fora do arraial, num lugar puro. E ela será guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora. É oferta pelo pecado. Isto será por estatuto perpétuo dos filhos de Israel e aos estrangeiros que no meio deles habitam. O sacrifício da vaca vermelha, da novilha vermelha, não era feito aqui no altar, no centro do tabernáculo, e sim ao lado dele. Ao lado do tabernáculo era montado um local especial, onde esse animal era sacrificado e queimado, até sobrarem somente cinzas. E essas cinzas, misturadas com água e com um ramo de isopo, era usado para purificar o tabernáculo, os seus utensílios, os sacerdotes, as 12 tribos de Israel e também os estrangeiros. Quer dizer, há uma relação muito clara com a vaca vermelha, com o povo de Israel e também com as nações do mundo. Os sacrifícios eram feitos aqui no tabernáculo, também no primeiro e no segundo templo, mas tudo mudou com a destruição do templo pelos romanos. E desde então o povo de Israel não fez mais nenhum sacrifício, nem das novilhas vermelhas e nem de nenhum outro animal. Mas nós estamos vivendo em tempos especiais, porque depois de 2.000 anos, pela primeira vez, chegaram a Israel novilhas vermelhas. Chegaram, pessoal, literalmente foram trazidas de avião a Israel numa grande operação. E agora elas estão aonde? Aqui em Siló, ao lado do local do tabernáculo. Quer dizer, há 3.000 anos atrás haviam aqui novilhas vermelhas e elas desapareceram. E agora elas estão de volta a poucos metros de onde nós estamos e nós vamos poder ver com os nossos próprios olhos tudo isso e entender o que realmente está acontecendo aqui em Israel. Uau! Here we are. Uau! Que incrível!
Chegamos agora, finalmente estamos vendo as novilhas vermelhas e a Moriá veio especialmente hoje aqui para nos mostrar as novilhas vermelhas e então nos conta quem tu é, primeira coisa. My name is Moriá and I grew up here in Shiloh since I was 1 year old. My parents came here in 1978 when this area was empty. And I grew up here all my life, and today I'm privileged to work here and to guide tours, and I'm actually in charge of the guiding and the contact. Yes, they're a bit hungry today. Ela disse que elas estão com fome, então depois eu vou pedir para mim também alimentar elas. And we're very excited that here in the city of the Tabernacle, where Samuel has been, where Hannah prayed, where the Holy Ark was, today we have here real kosher red heifers. This is something that people were looking for and dreaming of thousands of years, and this is the first time that we actually have here in Shiloh 5 kosher red heifers. Que realmente é um acontecimento histórico. A gente está falando de 2000 anos que o povo de Israel não sacrificou uma vaca vermelha, mas o que essas vacas, essas novilhas vermelhas têm de tão especial? Se a gente viajar em diferentes lugares do mundo, a gente vai ver vacas avermelhadas. Nosso próprio cameraman, o Mochi, ele nos falou no caminho para cá, aqui na Argentina, onde ele cresceu, tinham muitas vacas vermelhas por aí. Então, por que essas vacas são tão especiais a ponto de serem trazidas de avião a Israel? Quando a gente fala das novilhas vermelhas, a Bíblia nos dá regras muito claras de como elas precisam ser para ser consideradas puras e perfeitas para o sacrifício. Mas quais são as condições para essas vacas serem consideradas perfeitas segundo a própria Bíblia? Primeiro, elas têm que ser completamente vermelhas. Quando a gente fala de vermelho, pessoal, não é vermelho cor de ketchup, e sim é esse tom de marrom avermelhado. E elas não podem ter pelos de outras cores. Há vacas vermelhas em muitos lugares do mundo, mas elas não são 100% vermelhas. Além disso, elas têm que ser perfeitas, elas não podem ter nenhuma ferida, nenhum defeito. Por exemplo, a grande maioria, praticamente todas as vacas do mundo, quando nascem, se colocam nas orelhas aqueles marcadores. E no momento que se fura a orelha da vaca, ela já não é mais considerada perfeita. E claro, as vacas vermelhas, elas são fêmeas e também elas não podem ter sido usadas para nenhum tipo de trabalho. Por exemplo, não se pode ter colocado carga sobre elas. E por anos e anos se procurou em Israel novilhas vermelhas, se foram a diferentes agricultores, criadores de gado e nada. Sempre que eles achavam uma vaca que diziam, essa talvez seja novilha vermelha, eles olhavam e diziam, olha, tem essa imperfeição, tem esse problema, tem isso, tem aquilo, e não se cumpriam as condições. Então, como a gente sabe que essas vacas cumprem, venham comigo. Essas vacas, elas são o que se chamam Angus vermelho americano. Elas são literalmente vacas americanas. Pessoas aqui de Israel ouviram falar dessa espécie de vaca nos Estados Unidos e eles foram aos Estados Unidos e começaram a passar em diferentes locais de criação de gado. Mas cada vez que eles chegavam, eles também viam que as vacas, por mais que parecessem vermelhas, elas não se encaixavam com a descrição bíblica da novilha vermelha. Mas eles não perderam as esperanças e continuaram indo, buscando e procurando. E um dia chega uma pessoa e diz, olha, tem uma tal fazenda onde eles criam justamente esse tipo de gado que vocês estão procurando. E elas são conhecidas por serem as melhores vacas de todas. Elas, inclusive, ganham seguidamente prêmios pela qualidade das suas vacas. E essas pessoas vão até essa fazenda e quando eles chegam, eles falam com o dono da fazenda e dizem, olha, pode parecer um pouco estranho o que a gente vai te dizer. Nós viemos especialmente de Jerusalém, porque nós estamos buscando as novilhas vermelhas para levar elas para Israel. E o agricultor diz o seguinte, não soa estranho, eu sou cristão. E há 30 anos atrás, quando eu criei essa fazenda, eu escolhi justamente essa espécie, porque um dia eu pensei que talvez elas poderiam ajudar ao terceiro templo de Jerusalém.
E todo mundo começou a ficar emocionado, mas eles disseram, ok, falta o mais importante, falta ver se essas novilhas, essas vacas, realmente uma pelo menos se encaixa com o que a gente precisa. E eles começam aí e eles encontram, não uma, mas sim 3 novilhas, vermelhas com todo o pelo vermelho, perfeitas. Mas tem um problema dos marcadores da orelha. Mas o rapaz diz, olha... Pois é, o rapaz diz, olha, o que aconteceu é que nós estamos no final do período da corona e o funcionário que é encarregado de vir aqui na fazenda e furar as orelhas e colocar os marcadores, ele não veio. E todas as novas novilhas não tiveram as suas orelhas furadas. E aí eles encontram as 3 primeiras novilhas vermelhas. E aí, sabendo que sim é possível encontrar, eles seguiram nesse projeto e encontraram mais 2, totalizando 5 novilhas vermelhas. Mas agora tem o trabalho de trazer elas a Israel. E quando eles vão começar todo o procedimento burocrático, eles descobrem que existe uma lei em Israel que proíbe trazer gado vivo a Israel desde os Estados Unidos. E eles começam a buscar uma solução e o Ministério da Agricultura de Israel diz, não é possível trazê-las. Exceto se essas vacas forem animais de estimação. Pois é, trazer gado para Israel é proibido, mas é permitido importar animais de estimação. Então, as 5 vacas, elas foram adotadas como animais de estimação. Se organizou toda a papelada. Então, eles criaram compartimentos especiais com sinalização que as vacas eram animais de estimação, organizaram toda a papelada e colocaram as vacas no compartimento de carga de um avião que estava vindo dos Estados Unidos para Israel. As vacas voaram e apesar de todo o medo que acontecesse alguma coisa durante essa viagem, as vacas chegaram perfeitamente intactas, chegaram a Israel, passaram um período obrigatório de quarentena e depois de um tempo elas foram trazidas aqui a Siló. Bom, a Moriá disse que as vacas já estão ficando brabas de tanta fome, então eu vou pegar agora e ter o privilégio de poder alimentar elas. E também eu acho que é uma experiência que eu nunca tive nessa vida. Vamos lá, não é todo dia que se pode alimentar vacas tão especiais. E do outro lado também ela disse para colocar, então vamos lá. Elas estão aqui animadas porque tem que dar também a ração delas. E me disseram que elas adoram essa ração. Então vamos dar também aqui para elas. Vocês podem ver que no total há 5 novilhas vermelhas, mas tem uma novilha que é diferente de todas as outras. A novilha que está justamente lá naquela ponta. Eles chamam ela de Nehama, que significa consolação, esse é o nome que ela ganhou. Mas por que ela é diferente de todas as outras? Porque justamente ela é completamente perfeita. Quer dizer, todas as novilhas aqui elas são consideradas puras, elas podem ser usadas para sacrifício, mas a Nehama, que é a que está aqui, venham comigo, dá oi para ela. Ela é realmente perfeita. Vocês podem também ver a cor dela, não podem cuidar que não se pode tocar nelas. Mas quando a gente fala uma novilha vermelha, não é tipo o vermelho de uma cor de canetinha, e sim são vacas na realidade ruivas. Então, entre todas, essa realmente é considerada pela população aqui local e por todos os cuidadores aqui de Shiló, ela é considerada a mais especial de todas. Mas eu imagino que muitos de vocês estejam se perguntando qual a real conexão destas novilhas vermelhas
com a construção do terceiro templo de Jerusalém. Desde a destruição do Templo de Jerusalém, há muitos dentro do povo de Israel que sonham em reconstruir o terceiro Templo de Jerusalém. Mas deixa eu ser bem clara e enfática aqui, a construção do terceiro templo, do edifício físico, ainda não começou e não tem data para começar. Mas muitas coisas em torno do templo sim já estão em andamento e nós já mostramos várias aqui também no canal. Por exemplo, a planta baixa do terceiro templo, também os utensílios a serem usados dentro dele e agora também as vacas vermelhas. A Bíblia nos fala da importância do sacrifício da novilha vermelha. Esse sacrifício era queimado e as cinzas eram misturadas com água e isopo e então era lançado para usar-se para purificação, principalmente purificação de mortos. E essa purificação era feita sobre o povo, também sobre os sacerdotes, sobre os utensílios do templo e sobre o próprio templo. Então, se a gente fala agora, por exemplo, do Instituto do Templo, que tem os utensílios para o terceiro templo, os utensílios estão prontos. Mas falta uma coisa, falta purificar eles para que eles possam ser usados no futuro. Então, as novilhas vermelhas são sim uma peça fundamental de um futuro terceiro templo. Então, Aline, estas são as vacas, estas são as novilhas que serão sacrificadas no terceiro templo de Jerusalém? E a resposta é não. O sacrifício da novilha vermelha, como nós falamos, era feito do lado de fora do templo. Ainda mais que isso, do lado de fora da cidade de Jerusalém. As novilhas não eram o sacrifício do templo de Jerusalém, e sim o sacrifício para o templo de Jerusalém. O sacrifício era feito do lado de fora, as cinzas eram usadas para a purificação do templo. Então, o sacrifício da novilha vermelha é um passo para o terceiro templo de Jerusalém, mas não será feito dentro dele. O evento da novilha vermelha era uma coisa tão especial que em toda a história bíblica, de Moisés até a destruição do segundo templo de Jerusalém, houveram somente 9 vacas vermelhas que realmente foram sacrificadas e suas cinzas usadas. Então era um evento muito especial e raro mesmo nos tempos bíblicos. E aqui então nós somos também testemunhas desse evento tão especial. Mas o principal motivo por que nós viemos aqui no dia de hoje é saber o que vai acontecer no futuro próximo, talvez no futuro distante, o que realmente são os planos para essas vacas vermelhas, para as novilhas vermelhas ligadas ao terceiro templo de Jerusalém. Infelizmente tem muita fake news, tem muita bobagem rolando na internet, principalmente em relação a essas novilhas. Então a gente veio aqui pessoalmente, a gente viajou até Shiló, a gente viajou aqui para ver elas, para ver e mostrar para vocês e saber realmente quais são os planos das pessoas daqui para as novilhas no futuro. So we want to be ready to breed some of them and to have here in Israel a small herd of red heifers. And when the time is ready to do the ceremony, when the time will be ready, we don't know. It's up to God. It's like we were waiting 2,000 years to come back to our forefathers' land. We didn't know when it's going to happen, but suddenly it just happens. And same thing about the red heifers. We have this happened. We have the red heifers now here in Shiloh. When it's going to be the right time, it's God will decide. We want it to be in a peaceful way. We want it to be agreed upon the rabbis, upon the Israeli community, upon the whole world. It will be something agreeable and peaceful that will bring light and love to the world. Vocês estão ouvindo aqui as informações verdadeiras. Primeiro, as novilhas sim estão em Israel. A gente tem 5 novilhas aqui, bem empolgadas comendo no momento, mas as novilhas estão em Israel. Elas existem e elas estão prontas para o sacrifício. Mas ainda não há nenhuma data prevista para isso, porque para isso acontecer, como Moriá muito bem diz,
é no tempo de Deus. Tem muitas coisas também que vão ter que ser feitas, vai ter que se chegar a acordos também, não só dentro de Israel, mas do mundo, para que isso possa ou não acontecer. Então, sim, eles vão criar aqui um pequeno rebanho de novilhas vermelhas. Elas, no momento, e até nova ordem, vão seguir aqui em Siló, e eles estão construindo aqui um centro de visitantes para que não só Israel, mas para que o mundo todo possa vir aqui e ver elas com os próprios olhos. Essa é uma história que começou em Jerusalém, foi até o Texas, até lá para buscar essas novilhas, trazerem elas de avião, para elas chegarem aqui em Siló, e realmente o futuro está nas mãos de Deus, mas é maravilhoso poder ver aqui e ver a história sendo escrita. Eu quero te agradecer, Moriá, por ter aberto as portas desse local para a gente, por nos contar toda essa história. E eu espero que vocês tenham gostado também do dia de hoje. You're very welcome to come, see these amazing cows and be part of this whole thing that's starting in the world. To visit ancient Shiloh, which is an amazing place where I grew up in, and we're waiting for you. Então, pessoal, as portas de Tel Shiloh estão abertas para vocês. Um beijo, obrigado por terem assistido e a gente se vê na próxima. Totalmente perfeitos, inclusive nas imagens eles mostram 4 novilhas, mas ao fundo existe uma que está totalmente separada, e ela é 100% dentro de todas as características preparada, e ela está apta a fazer parte deste sacrifício. E até hoje foram feitos 9, apenas 9 de toda a história. E esse será o 10º sacrifício, para os irmãos verem quão importante é esse ato de purificação. E toda a palavra gira em torno de purificação. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia. A referência das novilhas, ela está em Números 19:2, mas nós vamos abrir a Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 9, e vamos ler os versículos de 11 a 28. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem. Eu não vou falar exatamente sobre as novilhas, mas eu vou falar sobre aquele que fez um sacrifício perfeito pela sua vida, que foi Jesus Cristo. E lá em Hebreus 9, a partir do versículo 11, diz assim, todos acharam? Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue.
Porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã tinta de escarlate e isopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. E aí a gente continua esse texto até o versículo 28, eu não vou continuar, mas aqui no final diz assim, 27 e 28. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. A mensagem para a igreja é purificação. E quem tem ouvidos, ouça o que a palavra de Deus diz. Quando o pastor recebeu essa revelação em falar sobre as novilhas vermelhas, muitos não entenderam. Como muitos também não entendem ainda. Mas aqueles que estão ligados naquilo que o Espírito de Deus tem dito às igrejas, vão entender essa mensagem. E eu peço que os irmãos ouçam o que o Espírito Santo trouxe. Eu vi a surpresa do pastor quando eu falei sobre as novilhas estarem em Israel, preparadas para a purificação dos objetos e utensílios do templo, do terceiro templo. É uma promessa para os judeus. O Messias está voltando. Os sinais que nós temos visto nos céus, nos mares, né, essas enchentes, tudo isso que tem se revelado, o inimigo revoltado, se levantando e se manifestando claramente, né, através das redes sociais, desenhos. Não existe mais linguagem subliminar. As linguagens estão claras aí para quem quiser ver e ouvir. Isso tudo é um sinal. E as profecias estão se cumprindo, irmãos. Creiam que se os judeus e o nosso relógio é Jerusalém, é Israel, nós sabemos que o Messias está próximo. E a nossa vida, como salvos em Jesus Cristo, temos a certeza de que o nosso Messias já veio e que Ele voltará. Mas a nossa purificação, a nossa santificação já veio do sangue derramado na cruz do Calvário. E a redenção que nós alcançamos através disso é aquela que nos faz caminhar em meio a toda essa imundície, a toda essa contaminação, nos levantando como salvos, separados. E eu fui surpreendida há alguns dias atrás, antes dessa mensagem, bem antes, com a minha filha revelando um sonho de que Jesus estava voltando e ela viu alguns sinais no céu, mas ela sentiu que não era o tempo de volta. Mas a palavra que veio no ouvido dela é tempo de purificação. Olha o Senhor falando para que nós estejamos nos purificando. Lá em 2 Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 2, o versículo 21, ele fala o seguinte: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge,
outrossim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. É tempo, igreja, de ouvir a voz do Espírito Santo. Nós estamos lá em Piraí numa série de mensagens de batalha espiritual, libertação e cura. E nós temos visto o povo sendo abençoado, sendo alcançado, quando a gente se liberta de carne, de paixões, de coisas que vêm de antepassados, né, de familiares, como herança que vem nos atingindo. Quando a gente se liberta disso, o Espírito Santo começa a abrir os nossos ouvidos, os nossos olhos, e Ele se revela através de sonhos. Ele fala conosco. Se você não tem visto os milagres do Senhor, começa a buscar a libertação. Começa a buscar a purificação que vem através do sangue do Cordeiro. E você vai viver aquilo que o Senhor Deus tem dito. Através deste momento da história. Eu não sei se o irmão vai conseguir, mas creio que não. Mas a gente dá um jeito de passar depois esse vídeo. Mas através do que está acontecendo em Israel, através do que estamos vendo pelo mundo, pessoas sendo apresentadas ao Messias, pessoas tendo sonhos e revelações com Jesus Cristo, com o Messias. E isso tem sido divulgado por todas as cidades e países. Irmãos, vamos estar ligados. O Senhor Deus, Ele te chama como obreiro, como obreira, como guerreiro, como guerreira do Senhor. E Ele tem te capacitado. Tome posse da tua armadura. E use a redenção que vem através do sangue de Jesus Cristo, para que você seja alcançado por essa purificação. E quando o Senhor retornar, você seja encontrado como uma noiva perfeita, purificada, restaurada e pronta para ir com o Senhor. Amém? É isso que eu tenho para vocês nessa noite. Não vou me prolongar, porque eu disse que eu só ia dar uma palavra, não pregar. Mas o pastor falou, faz um apelo, né? Faz um apelo. O meu apelo é para que os irmãos abram os ouvidos e ouçam o que o Espírito de Deus tem nos revelado nesses dias. E existe a necessidade de que você abra a mão do seu eu. Abra a mão da sua carne, abra a mão das suas vontades, dos seus desejos e ouça o que o Espírito Santo tem a dizer para você. E a nossa vida, nós temos estudado isso e eu creio que vocês vão viver muitas surpresas vindo do Espírito Santo a partir dessa série das quintas-feiras, né? Porque vocês vão ver o que é o agir do Espírito Santo e experimentar o quão bom é você sentir a presença de Deus. Mas a presença do Senhor, ela só vem quando você abre mão de você mesmo. Quando você morre para você, para a sua carne, para o seu eu. E aí sim você começa a experimentar. Quando você começa a ver o que Jesus Cristo fez naquela cruz por cada um de nós. A humildade, a salvação, a regeneração. Tudo isso vem para que você experimente a presença de Deus na sua vida. Amém? O meu chamado é esse. Hebreus capítulo 9. Ela leu em Hebreus, e o que nós
temos hoje também Hebreus. Eu fiquei aqui meio receoso, porque o que nós colocamos no pendrive é um resumo sobre a novilha vermelha. Mas os nossos técnicos lá em cima trabalharam e tem alguma coisa para que manualmente eles façam. Daqui a pouquinho vamos ouvir aí, ainda que entre um pouco do nosso tempo, vai ser interessante. Mas eu quero que você fique com esse texto de Hebreus 9, a minha filha pregou também, falou sobre ele, e eu quero destacar aqui o versículo 11 que diz assim: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, maior e mais perfeito, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Nós vimos já nos outros momentos nossos aqui o mistério de Números 19, nos apontando no Novo Testamento Jesus. Em Números 19 estabelece o princípio das regras da lei e diz que durante 3 dias a novilha vermelha precisava estar sendo apresentada naquele sacrifício onde o sangue dela estaria sendo ministrado. Pegamos o elemento de água e cinza e já pregamos sobre isso. Quando eu e você pensamos nessa cerimônia que durava 3 dias, lá apontada, os 3 dias precisam ficar bem certo na nossa compreensão de relacionamento com Deus, que 3 é o número de mudança, de transformação. Aquela pessoa alcançada durante 3 dias de cerimônia precisava se apresentar no rumo de mudanças. É por isso que o Jonas que saiu rumo a Nínive precisou de 3 dias no bucho de um peixe para ser transformado no Jonas que agora chegou em Nínive. Saiu um e agora, nesses 3 dias, eu não sei como é que você entende, mas uma pessoa, 3 dias no bucho de um peixe, vivo, ficar vivo. Olha o mistério aí da transformação. Você sai de Jonas quando chega no ministério de Jesus, a novilha vermelha, que ao mesmo tempo era o sacrifício, ao mesmo tempo era o sacerdote. Por isso, Hebreus, ele assume o compromisso de novilha, de sacrificada, e assume o compromisso sacerdotal. Precisava a novilha de um sacerdote? Sim.
precisava ser levado ao sacrifício por um estranho? Sim. Por isso Jesus foi levado por mãos estranhas. E 3 dias ele passa do túmulo. Quando alguém não entende esses 3 dias cerimoniais do Antigo Testamento, que agora está no Novo Testamento como vítima e sacerdócio, alguém o interpelou sobre o 7º dia, porque eram 3 dias e no 7º dia. Houve a mudança? Houve. A cerimônia termina no 7º dia. O Gênesis diz: 6 dias trabalharás, no 7º descansarás. Ei, o 7º é o resultado, é a conclusão. E quando alguém diz: olha, está quebrando a lei, ele disse assim: o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quando é completada essa cerimônia, e você sabe que nesta cerimônia desse sacerdote aqui, houve a manifestação dos céus, dos astros, da terra e do templo. Porque a novilha era sacrificada fora do templo, e ele sacrificado como novilha fora do templo, lá no Calvário. Mas o que aconteceu no templo? O véu se rasgou de alto a baixo. Esse sacerdócio que aqui em Hebreus apresenta como sacerdócio perfeito, aconteceu de tal forma que, com o véu aberto de cima a baixo, o cerimonial tinha sido aceito. E todos agora, o texto nós lemos, uma vez por todas, foi executado dentro das exigências sagradas. Você lê na Bíblia que ele veio para cumprir, e ele cumpriu. Nós ficamos lendo e paramos e buscamos consagração a Deus na pessoa de Jesus Cristo. Vamos ter mais momentos para que isso aconteça, e se você quiser incluir nos 3 dias primeiros da cerimônia, você vai ver que aqui é concluído para todos nós. Eu posso te chamar de 3 dias. Diga assim comigo: a redenção, diga assim, a justificação e a santificação. Diga de novo: redenção, justificação e santificação. Diga a 3ª vez: e santificação. Mudança. Ei, meu querido, é possível com todo o pecado se apresentar e sair redimido, justificado, santificado. Aleluia! Isso é possível porque ele já cumpriu e efetua e presenteia qualquer um, porque aquele sangue, aquele cerimonial era para isso, era um processo que precisava ser completado. Aleluia! Ele precisa se apresentar agora junto a Deus, redimido, justificado legalmente. Por isso, Paulo escreve aos Romanos e diz: não há condenação para quem está em Cristo. Não há mais condenação. O inferno tenta pressionar, mas não há mais condenação. Ei, diga para quem está do seu lado: não há mais condenação. Em Jesus você recebe poder de entrar na sua carne, na sua mente, no seu sentimento e dizer: tudo isso de errado que eu fiz, eu estou redimido pelo poder do Senhor que me foi realmente favorável, e eu posso respirar redimido.
A lei de condenação já foi justificados, pois mediante a fé. Justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus. A justiça já foi aplicada nele, a novilha vermelha. A justiça de Deus foi estabelecida. Então a minha salvação, e você escuta muita gente falar, ó, fez isso, agora diz que está salvo. Viveu uma vida toda errada, agora diz que está salvo. Por que diz que está salvo? Porque ele redime, ele justifica. Por meus pecados expirou Jesus, a vida e luz. O meu castigo ele esgotou na ensanguentada cruz. Abençoa quem está ao seu lado, diga assim: você pode estar justificado e o inferno não pode te condenar, porque ele te justificou. Dê um glória a Deus e uma salva de palmas. A exigência é para que fosse santo como ele é santo. Como é que pode viver com ele, na casa dele, no reino dele, se não é santo? Por isso é ele que também santifica. A santificação, a purificação estava garantida naquele sacrifício que agora aparece na cruz, naquela madeira que agora aparece no madeiro, no Calvário. Pendurado no madeiro, ó Jesus, quiseste assim me livrar do cativeiro e provar-me amor sem fim. Continua o hino. Agora, esse processo me garante poder entrar, por isso ele, o sacerdote, depois, no 7º dia, ele diz assim: eu fui lá. Eu fui lá. E na briga, eu tenho nas mãos agora, eu venci. E quero apresentar para vocês a chave da morte e do inferno que eu tenho. Eu consegui a chave, está comigo, eu tomei dele. Portanto, o 7º dia, o sacrifício foi completado, e a isenção, o alívio, e a igreja canta vitoriosa, porque o sacerdote completou a sua função, seu sacrifício. Esse 7º dia já aconteceu, e eu posso glorificar e festejar o Senhor, o nosso Salvador. O sangue dele foi superior ao sangue de bodes e de novilhos. Esse sangue santo eterno me garante vida eterna, a evidência absoluta do amor de Deus pela raça humana. Deus amou de tal forma que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Diga comigo, não pereça. Vou terminar aqui porque eu quero que vocês, vejam, me sinalizaram que conseguiram alguma coisa ali para ver. Vai entrar um pouquinho no tempo, mas eu acho que vale a pena. Diga assim, não pereça. Diga assim, o perecimento
leva para a morte eterna. Mas ele disse que não vai perecer quem ouve a palavra dele e crê no que enviou, não pereça. Então diga para quem está do seu lado, está chegando aí a tribulação. O período da tribulação está chegando. Esta novilha vermelha, que é a 10ª na história sacrificial das novilhas de providências, os peritos, rabinos, peritos da história, estão certos de quem vai fazer o sacrifício dela é o Messias. Então, o Messias, Jesus. está chegando. Não, Jesus já veio e já foi. É o Messias. Eles estão esperando o outro Messias. Esse sacrifício é esperando o outro Messias, porque aquele, eles não acreditam. Tem que ser messiânico para acreditar. Então, eles estão preparando tudo para o sacrifício desta novilha vermelha que estava extinta e já chegou, foi encontrada na terra, milagrosamente, já chegou lá, está sendo analisada, minuciosamente, analisada. Esta é. Então, se é esta, e precisa ser apresentada, cadê o templo? Diga para quem está ao seu lado, o templo está preparado. Diga assim, os acordos para que saia a mesquita e entre o templo, está sendo encaminhado. O templo está espalhado na terra. Todo ele está pronto. Só falta montar. Diga para quem está do seu lado. A montagem é coisa rápida. A montagem é coisa rápida. Diga assim, você sabe quanto os jumbos que estão por aí voando carregam em cada voo? Quantas toneladas um jumbo carrega? E para sobrar um jumbo sai daqui hoje, do Brasil hoje, amanhã está em Israel. Este sacrifício que é no templo, que só falta ser montado, os sacerdotes que estão preparados e todo o serviçal que está sendo treinado já, me diz que esse tempo está perto. Esse Messias está perto. Nação contra nação está perto. A revolta contra Israel também está sendo anunciada na terra. Os aliados se juntarão contra Israel. O Messias é o homem dos acordos, das alianças, sob o comando do enganador, e Israel será enganado. Quando acordar, já foi enganado. Porque fizeram tudo isto, todo esse cerimonial, pensando no Messias. Diga para quem está do seu lado, a novilha já está em Israel. Pergunta quem está do seu lado, o que falta para você crer? Agora dá um conselho para quem está do seu lado, é o conselho que eu estou dando para todos vocês aqui. Faça aliança
desta novilha vermelha com esse sacerdote, porque ele disse: esta é a aliança que eu faço com vocês no meu sangue, é uma aliança eterna no meu sangue. Faça aliança com Jesus, porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Faça hoje uma aliança com Jesus, entre dentro desta segurança de Deus, porque o amor dele o levou a espontaneamente se entregar por você. Obrigado por nos assistir. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal, ative o sininho e que Deus te abençoe.